Paz e graça, queridos, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Muito bom estar aqui com vocês, entrar na sua residência com a bênção, com a palavra de Deus, trazendo esclarecimento, informação, trazendo tudo aquilo que vai aumentar o seu conhecimento com Deus e sua vida espiritual com Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre o tema checkmate de Deus. O que é checkmate? No sentido figurado, checkmate indica o momento que alguém está em uma situação constrangedora quando recebe um ultimato e deve tomar uma decisão para seguir um caminho ou perder alguma coisa. Nesse momento, a pessoa está recebendo checkmate. Em inglês, a expressão é checkmate, é traduzida por checkmate. Checkmate é quando alguém tem uma decisão que ele é constrangido a tomar, senão ele perde aquele jogo, aquela partida, aquela função, aquele propósito, aquela missão da vida. Então, o checkmate, ele constrange a pessoa a tomar uma decisão certa, não uma decisão errada. Você vai ver nisso em vários exemplos da Bíblia. Quando Jesus deu checkmate, né, nos fariseus, Jesus deu checkmate, até nos discípulos quando estava em reconfiguração. Jesus deu checkmate, né, o maior checkmate da história foi no inferno, contra o diabo e seus anjos, né? Contra o diabo e seus anjos, porque checkmate significa dizer que Jesus, ele não perde nenhuma batalha, né? Quando Naamã, ele construiu o muro e havia 3 opositores, Tobias, Sanbalate e Gesem, Naamã deu checkmate contra eles, obedecendo a palavra de Deus. E todos eles ficaram envergonhados. Quando Moisés deu o checkmate em Datã, Coré e Abirão, que foi engolido pela terra, foi uma presença de Deus na vida de Moisés, né? Quando Jesus deu checkmate no diabo, na cruz do Calvário, no inferno, toda a horte da maldade, ali foi um checkmate, porque às vezes o checkmate, a ação do checkmate, o sujeito, aparentemente ele perde, aparentemente ele é humilhado, mas muitas das vezes, em uma situação, a pessoa é até humilhada, entre aspas, mas a pessoa ela vai ter o controle na mão de Deus, né? E o inimigo vai ser exposto, né? O inimigo não vai ficar mais na casinha, ele vai sair da casinha e os atos deles, né, vão ser rigorosamente, né, observados por Deus, né, e para a própria sociedade. Então, o checkmate, ele vem para poder dar um checkmate para envergonhar os seus inimigos. Por isso que a Bíblia fala, humilhe-se na presença de Deus, que Deus vos exaltará. Eu gravei um vídeo aqui ontem sobre 2 demônios, Mamon e Leviatã, dentre tantos outros demônios que vamos falar ao longo desse vídeo. Já falei de muitos aqui, já falei de Cosme Damião e Dom, que é o demônio que governa a Bahia, né, principalmente a região aqui do Recôncavo Baiano, principalmente, né, não somente a Bahia, mas o mundo. É uma espécie de demônio. Já tive cursos sobre isso e como combatê-lo, né, e como combatê-lo. Então, veja bem, quando você vê uma pessoa com um comportamento infantil, líquido, pastoso, essa pessoa ela está envolvida por um demônio chamado Cosme Damião e Doum, né? Cosme Damião e Doum. Ela não cresceu na sua essência. E vou dizer, aí depois eu entrar, tem um vídeo aqui que você pode ver sobre isso, né? Coloque aí, Pastor Zés, né? E eu vou aqui dar lições como você destronar esse demônio. Gente, então o checkmate é quando você coloca o inimigo, você traz o inimigo para o lugar dele. Você traz o inimigo para aquilo que ele, da sua essência, né? Claro que nós devemos
declarar a palavra de Deus e profetizar a palavra de Deus. Mas tem coisas, quando você ora, quando você jejua, que o inimigo vem para fora. O inimigo, ele não consegue disfarçar, ele não consegue camuflar. A sua baba começa a escorrer para o lado de fora. Então, é o checkmate de Deus, né? E o checkmate de Deus é em relação ao inimigo. Principalmente quando as pessoas jogam o xadrez, que é um jogo com mais essa expressão mais apropriada, é quando o sujeito, geralmente são pessoas inteligentes, e um vai jogando, outro vai jogando, e o checkmate é onde acaba o jogo ali para o inimigo, né, para o adversário. Você faz uma jogada e acaba o jogo para o adversário. Ou seja, aí tem que começar o outro jogo, né? E na vida, infelizmente, também é assim com algumas pessoas. Você tem que dar o checkmate. Agora, eu sempre falo que o nosso checkmate tem que ser traçado pela palavra de Deus. Você precisa ter rudimentos, fundamentos, a transfiguração, a transfundação abalizada pela palavra de Deus. Você não pode falar as coisas, né, sem sabedoria, sem ter conhecimento, sem buscar, sem ter uma direção correta daquilo que se é. Você precisa ter uma direção da palavra de Deus, né? Cuidado com essas teologias flácidas, essas teologias pastosas, líquidas, né, que está aí. O marxismo. O que é o marxismo, pastor? O marxismo é uma filosofia a qual vai de encontro com a palavra de Deus, tirando Deus do centro. Vai fortalecendo todas as teses diabólicas do aborto, da concepção fora do casamento, do homossexualismo, o LGBT guia é a essência do marxismo, né? O ateísmo e tudo que é contra a palavra de Deus. E ele não só fica aí, eles passam a ser contra, né? Ele passa a ser contra a palavra de Deus, ele passa a se posicionar contra. Ele não só fica no sistema que é deles, eles passam até a atacar, né, os fundamentos corretos, as igrejas, as instituições, os líderes que têm essa essência, né? Mas é isso mesmo, a Bíblia fala que os filhos das trevas, né, são mais prudentes que os filhos da luz, mas a Bíblia também fala que para isso manifestou o Filho de Deus para desfazer a obra do diabo, porque o mundo já é do maligno. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. E você precisa ter um alinhamento com Deus, você precisa ter um ajuste com Deus, né? O seu ministério precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Eu sempre falo, ir para a igreja é bom, é ótimo. Nós fomos para a igreja ontem, na Filadélfia, eu e minha esposa, fomos ministrados ali de uma forma maravilhosa, a comunhão com os irmãos, o abraço, o sorriso, fala com um, fala com o outro, e é uma bênção. A igreja é o lugar que eu sempre defendo, as bases da igreja, né, do dízimo, desse dízimo, e não deixe de frequentar a igreja, né, quando estiver nessa possibilidade. Claro, tem pessoas que não podem frequentar a igreja porque caso de doenças, caso de estar no outro estado, estar em outros países, né? Então, uma série de coisas, por causa de identificação e tudo mais. E por causa até de um propósito. Mas sempre que você for possível, esteja na igreja que você esteja bem. Eu não vou mandar uma pessoa que tem um estilo batista para uma igreja pentecostal. Me faça um favor, tenha paciência, né? Tenha paciência. Então, você precisa entender que Deus, ele ama você a despeito de qualquer coisa. Deus ama você a despeito de qualquer coisa. Agora, cuidado com as filosofias, né? Hoje estava vendo um debate entre Tom Carfe, né? Tom Carfe, Caio Fábio, que são pastores da extrema esquerda, né? São pastores que estão desejando, o Davi Marques do Quemuel, né? Daniela Araújo, pastor Lucas, que são pastores que se renderam ao marxismo cultural por causa de fama, dinheiro, sucesso, aceitação.
Só que o marxismo, ele cobra caro, ele cobra a estrutura da vida das pessoas. Ele cobra a decadência da família. Então, todas essas pessoas aqui, elas estão, infelizmente falo isso, né, com a vida espiritual, familiar acabada, né? E tende a ser um progresso. Porque se quando você cria os seus filhos no caminho do Senhor, né? Você já tem problema. Ah, mas o meu filho, alguém pode dizer, mas fulano e tal é marxista e cria o caminho. O menino ele pode ir bem. A pessoa pode ir bem, ter o seu bom emprego, sua boa casa, seu bom apartamento, seu bom carro, longe dos caminhos do Senhor. Agora tem uma coisa, a salvação ele não vai ter de jeito nenhum, porque com salvação não se negocia. Aí você vai ver Tom Carf, Persila Alcântara, J.A., Jesse Aguiar, Jamile, Vitor Azevedo, né? Eu pensei até com o Thiago Martins, mas o Thiago Martins ele realmente não está. Ele faz algumas ponderações, até com o Corinthians, ele é neutro. Né? Ele é neutro com uma tendência mais de direita para a palavra, né? Mas eu tive o Iago Martins, eu gosto ele é um bom teólogo, um teólogo que fala muito bem, né? Brabo que só ele, mas é um bom teólogo. O Paulo César Baruch, a Daniela Araújo, o Pastor Lucas, né? O Kleber Lucas, o Leonardo Gonçalves, o Ed René Kivitz, Ricardo Godin, o Caio Fábio, o Arevaldo Ramos, o Herme Carvalhos Fernandes, o Henrique Vieira, o Duzilek, o Sérgio Duzilek, o Oliver Goiano, o Paulo Marcelo, são pastores pastosos, líquidos. Não ouça esses homens nas redes sociais. Não ouça esses homens nas redes sociais. Ah, pastor, mas eles foram usados antigamente. Mas hoje não. Hoje eles estão a serviço do inferno. A doutrina dele é doutrina de demônio. E muitos deles, né, ganharam fortunas, rios de dinheiro, né, na igreja e hoje em dia, né, com suas contas milionárias, bilionárias, posso até dizer, o caso de Kleber Lucas, né, Leonardo Gonçalves, eles zombam da cruz, zombam do evangelho. Porque uma pessoa para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, me faça o favor, gente. Uma pessoa, eu chegar aqui, meu Deus do céu, para dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, Deus me livre dessa má hora. Todos nós temos defeito, todos nós somos pecadores. Mas chegar a um nível desse, pela misericórdia de Deus, o Kleber Lucas participando de culto afros, né? Participando de culto afros, concordando, participando de cultos dessa natureza, né? Onde há invocação de demônio, tenha paciência, meu Deus do céu. Agora, eu estou gostando até de um posicionamento de um que eu estava fazendo críticas no sentido da dogmática, não da pessoa dele. Eu não faço crítica da pessoa desse daí, que é da dogmática. Do Anderson Silva. Anderson Silva, ele é um pastor muito radical, é verdade. Ele precisa melhorar em vários aspectos. Mas talvez seja o João Batista que Deus levantou. Veja bem, João Batista, ele não foi. É porque o pessoal fala, João Batista falou a verdade, mas Jesus chamou ele. Foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Mas em certo aspecto, Jesus chamou ele ali, em relação até a a mulher de Herodias, né, que era para ele falar, mas não da maneira que ele falou. Era para ele falar, mas não da maneira que ele falou. O sábio, ele repreende em secreto e elogia em público. O sábio, ele repreende em secreto e elogia em público. Né? Então, veja bem, cuidado, né, a forma que você vai elogiar as pessoas, né, ou melhor, a forma que você vai corrigir as pessoas. Corrige em secreto. Jesus fazia muito isso. Né? Agora, veja bem, o apóstolo Paulo fala que há doutrina de demônios. Doutrinas de demônios. E essa turma aqui é uma turma que está desalinhada à palavra de Deus.
né? Está desalinhado a palavra de Deus. E Anderson Silva, que já fez aqui muitas críticas para ele, né? O negócio dele é que ele passou da medida. Esse daqui está muito aquém. Ele chegou na medida e passou da medida. Então, dizer, ele precisa ter um equilíbrio, mas está muito melhor do que os outros. Está muito melhor do que os outros. Mas precisa também ter uma medida. Ele precisa de um alinhamento e um ajuste que fale, que tem suas idiosincrasias, mas precisa de um ajuste, alinhamento. Tanto ele como o Paulo Júnior, né? São grandes conhecedores da palavra, são grandes mestres da palavra, são pessoas que conhecem a palavra de pé e de cabeça, né? Mas eu creio que eles já estão se consertando, né? Até pela exposição que ele está vendo que o evangelho não é brincadeira, né? Mas que Deus abençoe aí todos eles, o Paulo Júnior e o Anderson Silva, né? Eles são um pouco extremistas, mas vão chegando pelo caminho. Silas Malafaia, meu Deus do céu, é outro também que tem um dom de mestre, é um camarada muito bom, mas precisa também se certificar de algumas coisas. Pastor, e qual a igreja que você, qual homem de Deus que você indica? Gente, a igreja brasileira é cheia de homem de Deus. Agora, o que eu digo para você, não siga Tom Carf, Priscila Alcântara, J.A., Jéssica Aguiar, Jamile, Victor Azevedo, Iago Martins. Não siga esses homens. Camuel, Paulo César Baruch, Daniel Araújo, Pastor Lucas, né? Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Eder Henrique Wittes, Ricardo Godi, Caio Fábio, Eduardo Ramos, Hermes Carvalho Fernandes, que é o pastor de Xuxa, Henrique Vieira, Duzilek, Oliver Goiano, Paulo Marcelo. Não siga essas pessoas na internet. Por quê? Porque elas vão contaminar a sua mente. Pastor, que o senhor quer que siga o senhor? É só o senhor? Não. Tem várias pessoas para você seguir aqui. Tem pastor Davi Miranda, Zé Wellington, o pessoal da igreja Deus e Amor, né, que foi de Davi Miranda, o Zé Wellington, o Manuel Ferreira, o Samuel Câmara, o Abner Ferreira, o Jeremias Pereira, Hernandes Dias Lopes, Edir Macedo, Valdemir Santiago, Manuel Melo, Dorival de Oliveira, R.R. Soares, Leandro Quadro, J.B. Carvalho, Márcio Valantrão, André Valadão, Luciano Subirá, Tânia Tereza, Vade Fará, Marcos Gregório, Atila Brandão, Estevão Hernandes, Estevão Fernandes, César Augusto, Robson Dovalho, né? Magno Malto, Marcos Feliciano, Abílio Santana, né? Eiber Uber, Valvo Vassouras, Cláudio Duarte, são vários, né? José Brandão, Bruno Leonardo, Evanira, Maria Guial, os irmãos, né? Fique à vontade, Paulo Lutero, né? Chara Shiva, Alvino Bento, Maria, pessoa da Diante do Trono, Joaribe Paglarim, né? Miguel Ângelo, Ezequiel Teixeira, Maquixia, né? Mac Anderson, né? Então são vários pregadores que tem, né? O EBU, Robson Torvalho, Seja Augusto, Cláudio Duarte, Flávio Vassoura, Anderson Macasson, né? Então, para não falar muitos aqui, senão eu ficava em hora de bons pregadores, excelentes pregadores que trabalham na palavra de Deus. O que eu ouço também, né? Não falei nem aqueles que eu ouço, que é o J.B. Carvalho, Cláudio Rossafá, Tiago Brunet, Nália Pedrini, Júnior Trovão, né? E dentre tantos outros relevantes, Neil Barreto, Oswaldo Lobo. Agora, não ouça essas pessoas que elas estão contaminando o evangelho. Dê o checkmate de Deus para ela. Porque quem vai ser prejudicado é você. Não ouça eles. Não ouça eles. Eles que falam são os pastores marxistas. Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves. Os outros que eu falei, você pode ouvir. Mas esse daqui não ouça de jeito nenhum. É de Henrique Wittes, Ricardo Godin, Caio Fábio, Eduardo Ramos. Né? Por quê? Porque a mentalidade deles, eles estão contaminada. Mas, pastor, e as músicas de Kleber Lucas, você pode cantar? Cante. Porque quem deu a música a ele não foi o diabo, foi Deus, na época que ele estava na presença de Deus. Porque veja bem, se você, ou eu, ou qualquer pessoa, né,
estarmos na presença de Deus, o Espírito Santo vai estar conosco. Mas se nós sairmos, o Espírito Santo se afasta. Mas não significa dizer que quando nós estamos na presença do Espírito Santo e fizemos uma boa obra, que aquela obra vai ser cessada, não. Aquela obra vai perdurar, mas para a glória de Deus, não para o homem. Por isso que o homem não tem nada. As almas que Kleber Lucas ganhou, de Renekiewicz, quando estava na palavra de Deus, são de Deus, não são deles. Por isso que o cristão tem que ser firme e constante até a última gota na presença do Senhor, sabendo que seu trabalho não é vão no Senhor. Sabendo porque o diabo, gente, ele vai fazer com que você desvie do seu propósito. Ele vai lhe insultar, ele vai lhe colocar lá em cima, né? Não pense que o diabo apenas vai colocar lá embaixo, não. Ele vai colocar você lá em cima para ver sua queda, né? O diabo, ele tem uma estratégia com as pessoas, né? Mas quando um crente firme e seguro, ele não vai nem a pau. Não vai nem a pau, né? Nem a pau, né? Então, porque não estou dizendo que o crente seguro, não estou falando da humanidade, porque todo mundo tem sua humanidade. Eu tenho minha humanidade, você tem sua humanidade. Todo mundo tem a nossa humanidade. Agora, tá servindo a Satanás? De jeito nenhum. Está fazendo a obra do diabo, camuflando a Bíblia, desfazendo desse livro aqui por causa do marxismo? De jeito nenhum. Pode escrever, todos esses aqui que eu falei, Kleber Lucas gravou milhões e vendeu milhões e milhões de discos. Ficou multimilionário à custa da igreja. O Leonardo Gonçalves também, nada contra, foi o trabalho dele, a inspiração deles. Agora, depois você se voltar contra a igreja, se voltar contra os pastores, se voltar contra o reino de Deus, e esses mestres, eu falar que no último dia ajudaram mestres, que terão comichão no ouvido, e ajudaram mestre para si mesmo. Você conhece o verdadeiro crente, quando ele fala, olha, Senhor, fala assim que o teu servo ouve. Fala assim o que o teu servo ouve. Pode bater, Senhor, bate. Pode falar o que eu estou errado, que eu quero me consertar, Senhor. Né? Tudo bem. Agora, para fazer, mas o homossexual, deixa eu falar uma coisa aqui. Por que a igreja trata o homossexual como trata o prostituto? Veja bem, só que na cabeça desses daqui, o homossexual não dá preconceito, porque a igreja fala, esses esquerdistas falam, por que essa coisa toda contra o homossexual? Pelo seguinte fato, dentro da igreja, fora da igreja, você faz o que você quiser, meu amigo. Chute o pau da barraca. O meu desejo é que você venha estar com a Bíblia debaixo do braço e venha estar cultuando a Deus. Mas fora da igreja, faça o que você quiser, quebre o pau, né? Você tem um livre-arbítrio. Agora, dentro da igreja, não, pai. De uma igreja séria. Não igreja bindunga, de uma igreja séria. Um pastor, ele ama todas as almas. Um verdadeiro pastor. Agora, ele não vai de conta com a palavra de Deus. Ele prefere morrer com honra, metralhado, tudo. Que ele morre com honra. Até dando glória a Deus. Mas passar por cima da palavra, não passa não, pai. Não. Um bom pastor, não. Por exemplo, porque o homossexualismo é uma questão cultural, uma questão de... Não tem nada a ver isso. E se tiver, e se fosse, o poder de Jesus é restaurador. A Bíblia dá a todos, porque eu não sou especialista nisso, mas quem trabalha nessa área aí, tem muitos pastores que levantou para trabalhar nessa área, porque o número de gente que está se perdendo nessa área é muito grande, tem muitos pastores que levantou, e restaurando muitas pessoas através do poder do sangue de Jesus e com técnicas da palavra de Deus. Porque, por exemplo, no último caso, o camarada é trans, o cara faz a cirurgia e vira uma mulher, ou ele é um homem e vira uma mulher, ele aceita Jesus de corpo, alma e coração. Ele vai servir a igreja pro resto da vida. A Bíblia fala que alguns se fizeram eunuco para o evangelho. Jesus falou que é o último caso, né, desse ponto aí, né? Então a pessoa ela vai trabalhar na igreja, vai se dedicar para a igreja. E conheço várias pessoas que passaram por esse caminho aí e hoje são cristãos verdadeiros, mais verdadeiros que muitos cristãos que estão há muito tempo na igreja,
Então é o poder de Deus. O poder de Deus restaura maconheiro, ladrão, prostituta, gay, pilantra, picareta, todo mundo. Todo mundo. Então o checkmate de Deus, gente, não tem como ninguém vencer essa palavra aqui, ó. Isso aqui, ó, puf, puf, na testa do diabo é o 66 calibre mais poderoso que tem contra o inferno. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, perceba duas coisas. Primeiro, Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Muitas das coisas que estão passando na sua vida, né, é porque Deus quer que você cresça, ore, que você busque mais a palavra de Deus, a santidade de Deus. Que você busque mais a Deus. Pastor, eu não gosto de orar na madrugada. Não estou dizendo para você orar na madrugada, você pode orar durante o dia. Pastor, eu não gosto de falar em línguas. Não estou dizendo para você falar em línguas. Ore, dobre seu joelho e ore. Dobre seu joelho e ore. Certa feita foi pregar em uma igreja, uma pessoa falou para mim o seguinte: pastor, eu sou contra falar em línguas. Eu falei: por que você é contra falar em línguas? Queria saber dele. Porque eu não vejo resposta na Bíblia. Eu falei: tudo bem, é um consentimento seu. Mas o falar em línguas não significa que você é crente ou não. A questão do crente é ser uma nova criatura, né? Ele, muito bem, pastor, entendeu. Então, isso não significa dizer nada. Não significa dizer nada. Se você está dirigindo trabalho na igreja, se você está sendo porteiro, o importante é que você faça a obra de Deus com amor. E se desvie da doutrina de demônio. Porque o checkmate, querido, quem dá é Deus. O checkmate, quem dá é Deus, né? Agora, qual melhor? Estar na presença de Deus ou estar fora da posição de Deus? Porque o diabo quer viver fora da presença de Deus, né? Por exemplo, quando eu fiz seminário, eu passei 4 anos e 6 meses fazendo seminário, estudando. Depois eu tive probatório, né? Não é qualquer um que vai me enganar na palavra. Ou seja, não é qualquer um, ninguém me engana na palavra de Deus. Ninguém. Ninguém me engana na palavra de Deus. Na Bíblia, ninguém, zero. Pode ter espírito de engano como for. Não me engana de jeito nenhum. Não me engana. Entendeu? Pode enganar um otário cá, um besta ali, né? Mas a mim não engana de jeito nenhum. Agora, claro que eu não vou ficar me levantar contra as pessoas. Isso é chamado apologia. Eu estudei a fundo e li vários livros sobre a questão do aspecto da apologia, né? Da, da, da Bíblia, né? Da defesa da Bíblia, né? Não necessariamente é muito bom, eu vejo muitos pastores, pregadores que sabem, né, os nomes, os 1000 livros, tal, né, aquela coisa toda, né? Isso é muito bom, mas não precisa, a essência é a palavra de Deus. É o beabá, você precisa saber só o básico disso aqui para você não ser enganado e ter o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que, ainda que eu mesmo ou um anjo pregue o evangelho que não seja Jesus Cristo, que seja anátema. Então, portanto, eu prego a Cristo crucificado, que é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. E vivo. Se a Bíblia fala que nós devemos amar todos, devemos amar todos. Agora é o seguinte, a Bíblia fala que nós devemos repreender, exortar e nos afastar de pessoas que cometem erro. Eu estava ouvindo um pregador ontem, como falei, na Filadélfia, muito bom pregador, que pregador. E ele também trabalha na área de desenvolvimento humano, é um expert, aqui está de feira, é Joval. Deus abençoe Joval, se estiver nos ouvindo, né? Aprendi muito com vocês aí. E uma coisa que ele falou, que ele cria a família dele, tem 3 filhos, coisa linda. Eles criam no caminho do Senhor, longe de novela, longe disso, longe daquilo, né? E muito bem colocado. Uma filha dele chegou a ler 70 livros, não sei se foi num ano, nesses primeiros 6 meses. Imagine, uma adolescente. Eu, com toda a estrutura, li 50 livros em um ano, mas suado de desenvolvimento. E ela, não sei se tinha 18 anos, leu 70 livros, 20 a mais do que eu. Mas veja bem, isso significa dizer que é muito bom ele estar no caminho certo, uma família saudável. E ele me perguntou, né,
Geralmente, quando eu vou na igreja, as pessoas gostam de me perguntar. E qual o propósito da vida? Eu falei, uma família saudável. Uma família saudável é que alimenta a vida das pessoas. Então, gente, cuidado, né? Cuidado aí com esses caras aí da esquerda, né? Da esquerda, que eu falo da esquerda, no sentido não de política, mas de pensamento marxista, né? Porque tem muita gente que está enganada ainda. Eu conheço muita gente piedosas que vai para o céu, queridas da esquerda, né? Que botam em partido de esquerda. Não tem problema nenhum, né? Embora não há uma conjectura, mas isso aí é um debate para outra ocasião. Respeita-se. A pessoa quer estar em tal lugar, que o Espírito Santo convença, porque aí tem coisa que só o Espírito Santo para convencer. Eu já dei uma aula aqui, por exemplo, uma esquerda entrou no país, foi uma coisa, ninguém sabia de nada. E eu não sabia de nada. E todo mundo apoiou a esquerda, eu apoiei, Silas, André, todo mundo. Porque ninguém sabia, mas depois que já soube, mas faz obra social. Quer ver uma coisa? Para mim, para mim, a peneira, mas o cara não vai fazer nenhuma obra social, vai tirar direito do povo. Não quero saber. Para mim, quando uma pessoa, qual é o limite? A vida. Que o maior dono da vida. Tal partido, vem cá, você apoia o aborto? Apoio. Então tá fora. Você pode fazer fogo cair do céu. Você pode transfigurar anjo de luz. E você apoia o aborto? Não apoio. Tal partido, esse partido é o partido correto. É o partido de Deus. Né? Porque já começa por aí, pela vida. Agora, se um diz que apoia e depois diz que não apoia e diz que é algo de saúde pública, aí já é outro problema. Que aborto, gente, não é algo de saúde pública. Aborto tem que ser combatido. Mas tem gente que vai fazer verdade. E o Estado está lá para socorrer. Como socorre uma pessoa que cai de uma moto, que sofre um acidente de veículo, de avião, de bicicleta, de trem, de casa, como qualquer outra coisa. Não precisa dizer que, que o aborto é uma questão de saúde pública. O aborto é algo que está na Constituição, né? A pessoa fez, cada um é livre para fazer o que bem quiser, fez, se sente um mal, o hospital deve prestar socorro. Deve prestar socorro. Ou cada um é livre das suas próprias consequências. Porque teve uma mulher na Argentina que era a primeira a ícone maior do aborto na Argentina. E essa mulher, ela morreu pelo próprio aborto que ela fez. Então, daí dá para ver, né? Então, gente, cuidado aí com essa doutrina marxista. Tem também o Clóvis Pinho, o Tuca Tramboso, né, Tambasco, da Oficina de Três, né, o baixista da Oficina de Três, o Clóvis Pinho do Preto no Branco, aquele que cantava Ninguém Explica a Deus, né, porque essas pessoas, ela entra no evangelho apenas para ganhar dinheiro. Mas nenhum evangélico vai ter bola de cristal para saber como é, né? Nenhum evangélico, porque uma grande plataforma de sucesso é o evangelho. Porque quando o cara Gabriel Lucas ganhou milhões e milhões, né, nos seus discos, no show que ele fazia, ninguém sabia 20 anos atrás, né, as músicas dele são espelhadíssimas. São músicas muito... O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Ou seja, a música dele inspirava quando ele estava na presença do Espírito Santo. Mas vê se ele vai música hoje, né? Não faz. Agora, o que ocorre é o seguinte, essas pessoas usavam os talentos, ficou multimilionário na igreja e agora parte para o mundo, a dar apoio ao mundo, né, para se juntar contra a igreja, porque todos esses estão se juntando contra a igreja, todos esses aí, né? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja, gente, a igreja não é minha nem sua, a igreja é do Senhor Jesus, né? A igreja não é minha nem sua, a igreja é do Senhor Jesus, né? A igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus, Batista,
independente, brasileira, nacional, presbiteriana, universal, mundial do poder de Deus, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Congregação Cristã do Brasil Internacional, Graça Adventista, Congregacional Wesleyana, dentre tantas outras, não pertence a mim, não pertence a você, pertence a Deus. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala claramente, gente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, fala claramente. Diz assim: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Ou seja, é o cidadão que apenas quer ouvir aquilo que a parte boa da Bíblia, a parte ruim ele rasga. A parte boa ele quer, a parte ruim ele rasga, né? Então, tudo isso são doutrinas de demônio. Tudo isso são doutrinas de demônio, né? Então, nós devemos ter essa consciência, essa razão daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas sem ser pastoso, sem ser líquido. Crente pastoso, crente líquido. O que é um crente pastoso e líquido? É o crente que amola tudo. Uma coisa que você não vai discutir. Isso é uma filosofia. Uma filosofia que muito dele até tem. Tem muitos marxistas que eles são... tem até uma mente boa, são eruditos, são escritores de livros, intelectuais, bababá, babebê, né? Você vai ver que eles falam sobre isso. Mas o que ocorre? A Bíblia é o nosso padrão maior. Você não vai discutir com uma pessoa que tem um pensamento contrário que o seu. Você vai trazer ela para a luz de Cristo. É como eu falei ontem aqui para vocês. Você tem que levar o inimigo no seu campo. Para você usar as armas corretas. Para você dar um checkmate no inimigo, em primeiro lugar, leve ele para o seu campo. Segundo lugar, deixe ele à vontade. Terceiro lugar, faça e submeta-se à palavra de Deus. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus, gente. Eu sou melhor do que ninguém? Não. Você é melhor que ninguém? Não. Mas nós devemos submeter à palavra de Deus. Nós devemos submeter à palavra de Deus. JB é melhor que ninguém? Não. Tiago Bonet, Nália Pedrini é melhor que ninguém? Não. Inclusive, se eu pudesse dar um conselho para Tiago Bonet para poder diminuir esse ingresso aí para Salvador, né? Que está muito caro, viu, Tiago Bonet? O ingresso aí podia ser quebrado do povo, aí com uns 10, uns 20, 30 reais, viu? Tá muito, muito caro, né? Eu sei que sou um grande homem de Deus, mas tá muito caro esse congresso, esse ingresso aí, viu, Tiagão? Gosto muito de você, ouço você todos os dias, é um mestre meu, mas tá muito caro. Eu sei da logística, sei de tudo, mas você já chegou a um nível, viu, hoje você falando, né, que você quer abençoar a vida das pessoas, e eu sei que você abençoa, você tem esse bom coração, mas você consegue, doe isso pro povo baiano, que o povo baiano vai lhe atribuir. Viu, Tiagão? Deus abençoe. Então, nós devemos, gente, submeter a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus. Por exemplo, eu ouço hoje, como falei aqui, Tiago Bonet, todos os dias ouço o Tiago Bonet, todos os dias. Eu ouço 5 pregadores, no mínimo por dia, bons pregadores, né? Tiago Bonet, Oswaldo Lobo, na área de libertação. Eu quero comprar um livro de Oswaldo Lobo chamado Discernimento de Espírito. Porque, por exemplo, eu vim cru, em 1998, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu só lia livro teológico, mas depois passei a ler livros espirituais. E eu quero pegar esse livro de Oswaldo Lobo, Discernimento de Espírito, que já tenho estudado essa matéria há muito tempo, para poder trazer alimentos para as pessoas e conforto para as pessoas. Eu li um livro semelhante de Neuza Antioquia. Por exemplo, ontem eu peguei esse livro aqui, ó, Homens que Inspiram. Quem é que inspira você?
Você precisa andar com pessoas que inspiram, você precisa andar com leões, leão anda com leão, águia anda com águia. Se você andar com urubu, você vai ser urubu. Se você andar com jegue, você vai ser um jegue. Se você andar com jumento, você vai ser um jumento. Você precisa andar com pessoas que seja mais abalizado que vocês. Amém? Então, gente, que Deus abençoe. O checkmate de Deus vai vir contra seus inimigos, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. Submeta-se a Deus. Deus vai dar estratégia aqui para você lutar com as armas espirituais. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor Oséias Silva. Um simples servo e nada mais. Glória a Deus.